Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. Nós trazemos para você o caso criminal de Fidel Lopes. Gente, um crime monstruoso, repugnante, violento, brutal. Olha, quando eu peguei a pauta desse caso, eu fiquei estarrecida, chocada. Eu fiquei dias na dúvida se eu deveria ou não trazer aqui para vocês, sabe? E eu te aconselho, se você for uma pessoa sensível, a não assistir. Vai aí no canal e olha, procura outro, um outro caso criminal para você. Tem vários vídeos que eu postei agora, nessa semana. Então, tá? Agora, se você decidir ficar aqui comigo, assistir até o final, por favor, deixa o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha, toca no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos aqui. E fique à vontade para comentar, se você tiver alguma questão ou alguma, algum comentário a respeito do caso. Tá combinadinho? Então, gente, voltando ao caso do Fidel Lopes, eu não poderia deixar de comentar, sabe, de fazer um pequeno comentário aqui a respeito de nós mulheres, da nossa liberdade, das nossas escolhas, sabe? Esse caso é um caso brutal de feminicídio, um bruto escancarado de um machão, de uma pessoa assim com a mentalidade da idade da pedra e que muitas vezes fica aí entre os, os, os mais sérios, né? Gente, eu sei que ninguém nasce com uma estrela na testa. Eu sei que você pode conviver com uma pessoa anos e não conhecê-la. Eu sei que você pode deparar com uma pessoa hoje e você se apaixonar e casar com ela daqui 2, 3 dias e ser feliz para sempre. A vida nos dá N possibilidades, mas nós mulheres temos que estar atentas aos sinais, sabe? E esse é um caso, não é um caso isolado, não é? Ele só não é cotidiano pela brutalidade dele, pela extrema violência como ocorreu. Eu já vi de tudo nessa vida. Agora, eu não tinha, nunca tinha visto um tipo de crime desse jeito contra uma mulher. Então, gente, eu quero que nós mulheres, sejamos mais atentas com quando a gente conhece alguém nos relacionamentos, principalmente nas redes sociais, onde se tem um índice muito grande de pessoas que se encontram depois da rede social, vão morar juntos, se casam e acaba acontecendo tragédia. Tem casos bons e tem casos ruins, mas são casos e mais casos,
de pessoas que se conhecem na rede social e se casam, assim, quase que imediatamente em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é? Sem conhecer a pessoa, sem conhecer. Então, vamos ter cuidado, vamos nos valorizar, tá? Então, gente, esse crime horrendo, terrível, aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Flórida, na cidade de Sunrise. Essa cidade fica próxima a Miami e o Fidel Lopes, um jovem de 24 anos de idade, nascido em Cuba, ele e a família emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha 14 anos de idade. Em 2005, e ele trabalhava como mecânico em uma oficina. Era solteiro, mas tinha 2 filhos, 2 meninos. E Maria Lisete Nemet, 31 anos, divorciada. Ela nasceu no Peru e morava nos Estados Unidos, emigrou para os Estados Unidos há alguns anos. Moça inteligentíssima, aprendeu inglês muito rápido, sabe, conseguiu um bom emprego. Ela era gerente em uma imobiliária. Por mais de 6 anos ela trabalhava nessa imobiliária. E ela divorciou, ela era divorciada e começou uma nova vida, né? A vida de solteira, começou a conhecer outros garotos, outros jovens. E foi aí, através das redes sociais, do Facebook, que ela conheceu o Fidel Lopes. Então, eles marcaram de se encontraram e logo dali começou um relacionamento. Eles, dentro de pouco tempo, foram morar juntos. Eles moraram primeiro em Hollywood, uma cidade no estado da Flórida. Moraram lá por 6 meses. Depois eles foram para Hialeah, para morar com os pais dele, com a família dele. Ficaram lá 1 mês. E de Hialeah eles mudaram para Sunrise, que é um apartamento. Um apartamento. E no dia 20 de setembro de 2015, já com uma semana mais ou menos que eles estavam morando ali, eles ainda não tinham nem os móveis, não tinham ainda, eles iam comprar. Ele deu num sábado, o dia 20 foi no sábado, e eles trabalharam. O Fidel Lopes trabalhou até as 4h30 e a Maria Lisete Nemet trabalhou 2 horas só no escritório. Então, o resto do dia, eles foram à casa dos familiares do Fidel, foram fazer um lanche e compraram algumas bebidas, compraram tequila, cerveja, porque eles iam comemorar, celebrar o novo apartamento, a mudança da vida deles, né, por estar morando juntos sozinhos, né? Então, eles chegaram em casa por volta das 9 horas da noite e começaram a beber, os dois, o Fidel Lopes e a Maria Elisete Nemeth. E quando
foi às 3h30 da manhã do domingo. A emergência recebeu uma ligação do Fidel Lopes, berrando, chorando, gritando, pedindo ajuda para a namorada dele, que estava no banheiro, passando muito mal. Ela não estava conseguindo respirar. Então ele pedia que fosse rápido para ajudar ela, sabe? E a emergência, os socorristas chegaram, os paramédicos, e encontraram o apartamento todo destruído. As paredes do apartamento estavam todas cheias de buraco, sabe? Porque as paredes aqui são finas, são de madeira, são feitas de madeira. Então não é uma construção com tijolo e cimento. Então ele estava em pé ao lado do corpo já sem vida da Maria Lisete Mené. E ele chorava muito, sabe? Ele estava bêbado. E eles não entendiam, sabe, o que estava acontecendo, porque ele falou que ela estava conseguindo respirar e ela estava no chão do banheiro e ao redor dela estava uma poça de sangue, uma grande quantidade de sangue. E no closet também tinha uma grande quantidade de sangue e tinha algumas coisas no chão do closet também, sabe? E aquilo, o apartamento parecia que tinha havido uma luta lá dentro, sabe? De duas ou mais pessoas, sabe? As portas internas do apartamento estavam no chão, quebradas. A porta de vidro estava estilhaçada. As coisas que eles tinham, os laptops, no chão, sabe? Tava assim, as paredes manchadas de sangue, muito sangue no banheiro, sabe? Onde ela estava. Então, mas o lugar que estava mais impressionante, com muito mais evidência, muito mais sangue, era no closet. Mas ela estava no banheiro. Então, eles começaram a achar que as coisas que estavam no chão, no banheiro, no closet, era porque ele estava tentando limpar. Então, ele deixou aquilo lá, sabe? Mas, no final, eles descobriram que não. Então, eles começaram a perguntar para ele o que tinha acontecido ali naquele apartamento. Ele falou que não se lembrava, que ele não lembrava que ele tinha bebido muito e que ele estava bêbado e que ela também estava bêbada, sabe? Que ela também tinha bebido, que eles não bebiam, eles só bebiam socialmente de vez em quando, porque eles tinham que trabalhar, sabe? E aquele dia eles estavam comemorando a mudança para o apartamento. Eles estavam ali e num certo momento eles começaram a namorar, a fazer sexo e ela, a Maria Lisete, pediu o Fidel Lopes para introduzir na vagina dela uma garrafa de cerveja. E ele fez isso. E ela tinha pedido para ele introduzir uma outra garrafa de cerveja.
e que ela também pediu para ele introduzir a mão dele dentro da vagina dela. E ela assim, o que ele estava falando era inacreditável. E os policiais perguntaram para ele a respeito do apartamento, por que que o apartamento estava quebrado daquele jeito. Ele falou que ele não se lembrava de mais nada, que ele só lembra do momento em que eles estavam fazendo sexo e que ela havia pedido para ele, sabe, para introduzir as garrafas, que ela não, que ele não lembrava mais nada, que ele lembra que esqueceu que ele tinha, não lembrava de nada, que ele só lembra depois, quando ela começou a sangrar e ela não, aí que ela estava bem, mas ela estava só sangrando. E de repente ela saiu, foi para o banheiro e que começou a vomitar. E como ela estava demorando para voltar, ele foi atrás dela. Então, que ele chegou lá, ela já não estava conseguindo respirar. Ela estava com muita dificuldade para respirar. Então, ele começou a gritar, pedir ajuda e que ele ligou para a emergência, sabe? Ele foi lá fora para fumar e ligou para a emergência. E só que a bateria do telefone dele estava acabando e a socorrista, a pessoa que tinha atendido ele, estava fazendo muitas perguntas e ele estava muito nervoso, sabe, com as perguntas que estavam sendo feitas. Então, e ela estava falando umas coisas com ele, então ele foi e a bateria acabou do celular dele. Ele voltou para o apartamento, chegou lá, ela estava piorando, então ele tentou reanimá-la, ele fez massagem dela de cardíaca, respiratória, né, pulmonar, e que ela foi só piorando, sabe? E ele ficou lá para ver e ligou novamente, sabe, para a emergência, e foi aí que a emergência chegou, que até aí ele lembra, mas o que aconteceu que ele não lembrava, sabe? Ele não sabia por que o apartamento estava daquele jeito. Então, os policiais chegaram a perguntar para ele, falaram assim, então você acha que foi a Maria Lisete que quebrou tudo aqui, que esmurrou a parede até quebrar, fazer um buraco? Quebrou as portas. Ele falou: não, ela não foi ela. Se tá desse jeito, tudo que tá aqui fui eu que fiz. Ela não fez isso. Eu fiz, eu assumo tudo que tá aqui. Eu só não sei o que aconteceu. Eu esqueci, eu não lembro o que aconteceu. E nem por quê. Eu lembro só que ela me pediu, dela me pedindo para colocar, para introduzir essas garrafas nela e introduzir também o meu braço. Aí esse cara assim, mas você introduziu o seu braço? Ele falou, ela me pediu. Então eles começaram a ficar, sabe? Falaram, mas aí, como assim? Né? E nesse tempo, eles já começaram a investigação dentro do apartamento, né? Os peritos começaram na cena do crime. Então, quando foi pelas 7h40, ele foi levado para uma delegacia com os investigadores para o interrogatório. Os vizinhos falaram com a polícia, porque a polícia foi procura os vizinhos, né? Para saber se alguém ouviu alguma coisa ou presenciou.
Então eles falaram que escutaram a voz de um homem gritando, sabe? Que não sabia direito o que, que ele estava falando, mas parecia que ele estava pedindo o socorro, socorro, mas que depois que parou, que foi só isso, sabe? Ele quebrou a casa toda, mas ninguém ouviu nada, sabe? Aí ele foi pro interrogatório e lá no interrogatório, que durou mais de 4 horas, foi um interrogatório muito, muito, muito difícil, sabe, de lidar. Ele, o tempo todo, ele não falava, sabe, a única coisa que ele dizia era que ele não se lembrava do que tinha acontecido, nem por que que foi. Então, os investigadores, né, começaram com uma linha, sabe, de dizer para ele, né, que ele era um machão, né, e assim falar para ele que é, que aquilo lá, aquela cena da casa, parecia que ela tinha, se ele tinha um outro homem tinha entrado lá e feito aquilo, ele negou, falou que não poderia ser, sabe? Eles foram e começaram, sabe, a falar com ele, sabe? Olha, é melhor você contar, sabe, o motivo que foi que você fez isso, que tudo aconteceu, qual foi o motivo e qual foi a maneira, sabe? Porque você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. Então, tudo que você, se você continuar nessa linha, sabe, vai ser prejudicial para você. Não, não vai pelo amor que você tem pela Maria Elisete, sabe? Você não tem que trazer mais sofrimento para a família dela, para sua família, sabe? Nós sabemos que você é homem e certas coisas é difícil, né? Talvez você ouviu algo do marido ou de alguém, de um ex dela, e eles foram no ponto certo. Sabe? Aquilo só podia ter acontecido por um ódio muito grande. Então, eles encontraram no closet, sabe? Eles queriam que ele falasse o que que tinha, o que que aconteceu no closet, mas ele não contava, sabe? Ele não falava, que não sabia, que ele não lembrava de forma alguma o que que tinha acontecido no closet. Só que não, a polícia tirou foto de cada coisa que estava dentro dela. Gente, vocês não vão acreditar, sabe? Quando ele falou para a polícia que ele tinha introduzido o braço dentro dela, na vagina dela, ele introduziu o braço na vagina dela e ele arrancou com a mão os intestinos dela, as vísceras dela veio junto para fora. E isso estava no closet. Ele jogou as coisas em cima para que a polícia não encontrasse, para que a polícia pensasse que aquele ali era Ele manipulou, ele, além de um assassino sanguinolento, ele é ainda um manipulador, sabe? Então, eles encontraram um intestino dela. Aí eles começaram a falar com ele,
sabe? Mas aí o que aconteceu ali não foi um sexo, falou para ele. Isso já, aquilo não ocorria diariamente, aquilo nunca ocorreu, como ele mesmo havia falado. Então, os policiais falaram para ele: você vai nos contar o que realmente aconteceu. Isso aqui mostrou para ele, mostrou a foto de cada item. Gente, vocês não vão acreditar. Ele, além dessa crueldade, dessa barbaridade, ele tinha introduzido nela também, na vagina dela, uma chapinha. Sabe, tudo isso, sabe, ele fez. E ele mostrou os policiais, perguntou para ele como que ele tinha feito isso. Ele mostrou para eles, sabe, como ele tinha feito. Então, eles começaram a exaltá-lo e falaram com ele que era melhor ele ter um motivo, sabe? Era melhor ele confessar, ele contar, porque aquilo ali não estava batendo, alguma coisa tinha acontecido lá dentro do closet. E ele tinha que contar para eles aquilo. Então ele acabou confessando, sabe? Que eles beberam, ficaram ouvindo música e depois eles foram para o closet namorar. E que quando eles estavam no coito, a Maria Lisette Nemeth o chamou pelo nome do ex-marido dela, Norbert, e o chamou 2 vezes. Então que ele ficou louco, sabe? Ele foi e começou a quebrar o apartamento e foi em cima dela e esmurrou. Ela perdeu a consciência dentro do closet. Então, que ele introduziu as garrafas na vagina dela, todas as coisas, as garrafas, a chapinha de cabelo e o braço dele, e arrancou o intestino dela, gente, ali no chão. Aí ele pegou ela, carregou ela até o banheiro e colocou ela lá. Jogou água no rosto dela e foi lá fora do apartamento para fumar um cigarro. Não, antes disso ele lavou as mãos, se lavou no banheiro onde ela estava. Olha que frieza dele, gente. E de lá, ele foi lá fora fumar um cigarro. Então, quando ele chegou, ele se certificou de que ela já estava sem vida e chamou a emergência. Então, ele fez tudo premeditado. Ele pensou tudo na manipulação, sabe? De dizer que ele estava com uma amnésia alcoólica, um blackout alcoólico,
né? Agora, blackout alcoólico, ele não acontece interruptamente, não. Ele é ininterrupto. Ele é direto numa situação. Ele não começa, eu lembro disso, eu esqueci daquilo e lembro daquilo outro, não. Não, isso não é um blackout. Então, ele foi preso no mesmo dia. No mesmo dia, às 2 horas da tarde, ele estava sendo preso. Já tinha confessado o crime e contado a motivação do crime. Ele ficou por meses por ser condenado à pena de morte. Mas a defesa dele alegou o blackout alcoólico, sabe? Alegou para que ele se livrasse já da pena de morte. Porque na Flórida tem a pena de morte. Aqui nos Estados Unidos, vários estados têm. Então, ele foi julgado em setembro de 2017. E ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito em qualquer tempo à liberdade condicional. Ele tem que cumprir a pena dele em regime fechado. Fechado, para sempre. Ele tinha 24 anos, né? Na época do crime, quando ele já tinha 2 anos que ele estava preso, quando aconteceu o julgamento dele. Hoje ele deve estar com 30 e poucos anos, né? Ele vai viver aí uns 90, 100 anos lá do, dentro da prisão encarcerado, né? Porque o ódio dele, o ódio, aquilo ali foi ódio puro, sabe? Eu, eu fiquei aterrorizada, sabe? Foi um caso muitíssimo estranho um ser humano, né? Fazer com outro, com uma mulher. Nenhuma mulher, ninguém merece uma coisa dessa, gente. Uma mulher não merece um absurdo desse, uma brutalidade dessa. Então, gente, muitíssimo obrigada por ficar comigo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.